Olá, meu nome é Rafael Fernandes e eu vou nesse vídeo tirar uma dúvida de várias pessoas que me perguntam o que é que eu tenho acesso, quais são os indicadores, sistemas, robôs que eu tenho acesso quando eu estou dentro do grupo Desvendando o Ibovespa. Então, dentro desse grupo Desvendando o Ibovespa, você vai ter acesso a esses principais indicadores e sistemas que eu vou mostrar aqui. Tem outros também em Python, tem outros em R, mas a gente vai focar nesses daqui do MetaTrader 5, que são os seguintes. Eu estou aqui dentro do mini índice, o índice futuro, e eu tenho um indicador principal chamado Radar Ibovespa Quant, que é esse que está aparecendo aqui, ó, que tem essas janelas verdes e aqui vermelhas, e eu tenho também esses dados aqui na esquerda, aqui no centro e também esses botões. Isso aqui é um indicador Radar Ibovespa Quant. Eu tenho também outro indicador que está analisando a parte de book, a parte de agressões, a parte mais de tape read básico. Então nós podemos fazer um pequeno tape read, análise básica do fluxo das operações aqui dentro do mercado. E para isso eu tenho essa janela central aqui aparecendo, né, que eu tenho a mudança do livro de ofertas que eu tenho do mercado aqui para o mini índice e também as agressões que eu observo aqui em tempo real. A cada 2 segundos ele vai e atualiza isso. Isso aqui é a cada 2 segundos. Bem como também eu avalio agressões de compra, venda, faço a razão entre isso, porque essas informações estão aparecendo até aqui embaixo. Cada 2 segundos eu tenho várias outras informações, que essas informações, por sua vez, estão sendo guardadas, ou seja, estão sendo armazenadas dentro de um arquivo CSV, para eu poder depois fazer estudos com a linguagem de programação Python, com estudos estatísticos utilizando R, enfim, várias ferramentas que dentro do grupo a gente aprende como fazer esses estudos. Então, esse indicador, ele se chama IndDevBook aqui, ó. E eu estou gravando, tá vendo? Salva dados, tem true, e ele está salvando os dados com esse nome aqui, né, dentro lá de um arquivo específico, que dentro do grupo Radar Ibovespa Quant eu mostro como pegar os dados, como identificar os dados, como encontrar esses dados e também como analisar, como eu já falei. Enfim, eu também tenho outro indicador, além do indicador Radar Ibovespa Quant, eu tenho o indicador IndDevBook, que é esse que eu acabei de mostrar, eu tenho agora também um indicador de VAP, que são os valores no preço, que são esses gráficos aqui do lado. Está vendo que tem um gráfico aqui de barras? Esses gráficos aqui que estão aparecendo para você, deixa eu até arrastar mais para cá, eles são histogramas mostrando onde eu tenho um maior volume financeiro operacional. Não é? Por exemplo, por nível de preço, aqui o preço, eu tenho grande quantidade de operações, de agressões, de compra e venda nesse ponto aqui, ó. E aqui eu tenho um já mais baixo porque o histograma está menor. Veja que o histograma ele faz esse desenho, né, aqui. Eu posso escolher qual é a região que eu pego a análise aqui para estudar meus níveis de preço. E eu vou escolhendo aqui a partir do arrasta e solta desse objeto aqui de linha pontilhada e eu vou fazendo aí meus estudos. O outro está aqui, ó. Eu vou arrastar para cá, por exemplo. Aí eu já vou visualizando tudo isso. Enfim, é outro indicador que eu tenho acesso. Então, esse aqui é o setup básico para a gente fazer estudos do passado, né, de tudo que aconteceu e estudo em tempo presente. Veja que aqui, olha, é a ideia do tempo presente, né? São as ações que estão acontecendo no book e também no Times in Trades, ou seja, as operações do momento. Só que eu também posso fazer análises do futuro no mercado aqui de opções. Então eu tenho outro sistema que você vai ter acesso dentro do grupo Radar Ibovespa Quant para fazer coleta de dados e também estudos utilizando um robô que coleta as informações de opções de um determinado ativo. E o ativo em questão aqui que eu estou colocando é o BOVA11. Por que BOVA11? Porque BOVA11 nada mais é do que, né, eu pegar e fazer uma cesta de ativos e colocar num ativo sintético, como se fosse uma ETF aqui, que é o BOVA11, que eu posso começar a estudar com relação às emissões das opções, as opções de compra e opções de venda, as calls e as puts. Eu posso estudar porque eu tenho um sisteminha que vai coletar essas informações e ele é um robô, vou até procurar aqui esse robô. Esse robô ele se chama, né, também você vai ter acesso dentro do grupo Radar Ibovespa Quant, ele se chama EADevWeek. Então se você clicar, segurar, arrastar para cá, você vai escolher os parâmetros. Por exemplo, tem um mês de vencimento. Isso aqui eu explico melhor dentro da comunidade, dentro do grupo. Não precisa se preocupar. Porém, eu vou botar aqui para o vencimento o mês de maio. E vou escolher calls aqui, vou deixar tudo do jeito que está, mas eu posso também deixar aqui, ó, para salvar, tá vendo que ele pode ir salvando automaticamente, ou seja, a cada observação de nova vela ele salva os dados dentro de um arquivo específico. Para que salvar esses dados? Para eu poder estudar depois utilizando inteligência artificial, ciência de dados, machine learning, data mining, né? Tudo isso eu posso depois estudar. Então eu adicionei agora esse expert aqui. Quando eu adiciono aparece 3 botões aqui, tá bem básico. E cada um desses botões tem uma ação. Obviamente, se eu clicar nesse primeiro, olha só, aparece níveis aqui de
strikes, ou seja, preços das opções, bem como volumes relacionados a essas operações, a quantidade dessas opções que estão sendo ali negociadas. E veja que eu tenho um volume maior aqui, né, no at the money, que a gente tem o conceito de in the money, at the money. Não se preocupe, porque dentro do grupo eu ensino tudo isso. O nosso grupo aqui de Desvendando o Ibovespa, ele é bem completo. Ele tem vários cursos complementares de matemática, de estatística, tem também cursos de opções. O curso não está completamente dentro da mesma plataforma, que é a Hotmart, porém eu vou mandar links gratuitos para quem está inscrito dentro do Desvendando o Ibovespa, vai ter acesso a cursos em outras plataformas para auxiliar no nivelamento do conhecimento que a gente precisa para começar a desenvolver e estudar, né? Para a gente começar a desenvolver uma mentalidade quantitativa e estudar o mercado, que é bem complexo. Aí veja que eu tenho aqui toda essa complexidade. Isso aqui vai coletando dados, como eu já disse, a gente pode ter algumas inferências com relação a isso. Inclusive tem gente, né, tem pessoas aqui no grupo que utiliza essas linhas de strikes como suporte e resistência. Olha que interessante, veja que aqui, ó, esse aqui é um strike do Ibovespa nesse nível de preço, que ele vai funcionando como se fosse uma resistência. Olha só, o preço não sobe, toca aqui, depois desce, e pode usar isso aqui depois como um suporte, eventualmente, em outra situação. Enfim, tem tudo isso que você pode estudar e pode analisar com ciência de dados, né? Então, o universo aqui é o limite, uma vez que a gente tem ferramentas para nos auxiliar com relação à observação dos dados e também com relação à coleta, porque isso, além da gente observar o que está acontecendo, né, a gente também tem o poder de conseguir coletar os dados, guardar para analisar com a ferramenta mais poderosa, analisar com inteligência artificial, por exemplo. Então é aí o grande ganho de todo esse nosso ferramental, né, de poder quantitativo. A análise quantitativa é essa, ela pega, faz estudos estatísticos, matemáticos e com ferramentas de inteligência artificial, tudo isso em cima de dados, né? Então as nossas decisões são ligadas às análises de dados. Antes de tudo, a gente precisa de dados, porque os dados vão fornecer as informações para a gente tomar a decisão, para a gente tirar conhecimento, para a gente extrair algo que a gente vai dizer, olha só, isso aí é consistente com a determinada estatística e a gente tem um sólido conhecimento a respeito, uma vez contra dados não há argumentos, né? Se eu tenho o dado ali, o dado é o que é e acabou. Não tem como eu bater de frente contra os dados. Porque, como bem sabemos, os dados são intrinsecamente a representação do fenômeno atual que a gente está se deparando, que a gente está estudando, analisando. Então veja para cá. Eu agora vou usar esse botão gregas. Se eu clicar no botão gregas, eu já desenho todas as gregas, que isso aqui pode ser útil para avaliar alguns tipos de estudos. Eu também posso agora clicar em salvar. Quando eu clico em salvar, eu gero um arquivo CSV, ele salva lá numa parte específica, que dentro do curso Desvendando o Ibovespa você vai ter acesso. Agora atenção, dentro desse grupo Desvendando o Ibovespa tem trilhas de estudos, trilhas de conhecimentos. Existe um passo a passo. Não é do nada que você vai começar analisando os dados aqui das opções, entendendo todo esse mercado, fazendo conexão do mercado de opções, que é esse, com o mercado aqui de futuros e mercado à vista, tudo ao mesmo tempo. Tudo isso vai existir uma latência de conhecimento, de consolidação de informações, de estudo da matemática, de estudo da álgebra, de estudo da estatística, ou seja, não é algo fácil, porém tenha certeza, você dominando essas ferramentas, você será um profissional diferenciado e, consequentemente, muito requisitado no futuro bem próximo, porque o mundo será dos quants. Dificilmente você vai operar dentro do mercado financeiro se não utilizando uma ideia quant, uma ferramenta quant, inteligência artificial, ou seja, todo esse universo que a gente está aqui comentando vai ser padrão em um futuro bem próximo, pelo menos para o mercado financeiro. Tudo bem? Então, essas são as principais ferramentas. Em outros vídeos eu vou mostrar outras ferramentas que quem está dentro do grupo Desvendando o Ibovespa terá acesso e também terá apoio, né? Eu sei que para muitos o valor da assinatura, porque esse grupo Desvendando o Ibovespa é uma assinatura, mensalmente você vai ter que pagar essa taxa que está aí na descrição. Então veja na descrição, você clica, o link tem lá, tem o plano anual também, se você preferir. E devido a essas ferramentas ter levado um grande tempo, né, um grande volume de conhecimentos, eu tenho a certificação CQF, que não é uma certificação barata, não é uma certificação fácil de tirar, é uma certificação que precisa de muito conhecimento. Eu, por exemplo, tenho mais de 15 anos só de estudos na área de estatística, matemática, computação, porque dentro desse universo eu tenho graduação em engenharia, tenho mestrado e doutorado em engenharia, tenho pós-doutorado na área de engenharia com computação, além de certificações do mercado financeiro brasileiro e internacional. Eu tive que criar todo um apanhado de conhecimentos para começar aqui a divulgar
E eu tenho certeza que todo esse conteúdo está bem estruturado, bem organizado e cada vez mais eu estou complementando e colocando mais informações para você e conhecimentos valiosos ligados a esse universo de finanças quantitativas. Tudo bem? Então, se você tiver interesse, veja o link abaixo para conhecer melhor a respeito dessa proposta. Também acima tem um link com a principal ementa e as principais trilhas de estudos que você pode aprender dentro do nosso grupo aqui, Desvendando o Ibovespa. Estou aguardando você. Até mais!